Então, para dar sequência, né, é interessante vocês entenderem a frequência de utilização de formas farmacêuticas. Para quem já trabalha em farmácia, já deve saber disso, né? Eu tenho aqui, ó, a porcentagem de frequência de forma farmacêutica, sem dúvidas alguma, a forma farmacêutica mais consumida em todo o mundo são os comprimidos, cápsulas, né, hidrágeas, são as formas farmacêuticas sólidas, em primeiro lugar o comprimido, depois as cápsulas, a gente vai entender por quê. Depois nós temos os líquidos, injetáveis, tópicos de uso externo, né, e outros aqui. Mas eu quero destacar as formas sólidas, por quê? Por que elas são mais utilizadas? Por que são as formas farmacêuticas mais vendidas, né? Por fatores determinantes. Primeiro, os fatores técnicos de produção. É muito mais fácil você produzir uma tonelada de comprimido do que produzir, por exemplo, uma tonelada de líquidos ou injetáveis, tá? Fatores econômicos, é mais barato você produzir uma forma farmacêutica sólida em detrimento de uma forma farmacêutica estéril, por exemplo, como as dos injetáveis, ou líquidas, ou semissólidas, e a comodidade que a forma farmacêutica sólida dá aos pacientes, né? É muito mais cômodo você levar uma cartelinha de comprimido que você levar um vidro de xarope ou de suspensão na bolsa, por exemplo. Só um exemplo, né? Até porque quando você tem a utilização de líquidos, você mesmo é quem faz a dosagem. Isso já causa já é uma consequência de erro de dosagem, tá? Muito comum, por incrível que pareça. Muitos pacientes ainda não sabem fazer a dosagem de líquidos. Tudo bem, gente? Então, só para ficar mesmo essa contextualização. E aí, já adentrando um pouquinho em vídeo de administração, que será, não nessa aula, na próxima aula será o nosso tópico, né? Por que a via oral é a mais utilizada? Por que as formas farmacêuticas sólidas, que são utilizadas pela via oral, são as mais utilizadas? Por conta de algumas vantagens, dentre elas, facilidade de uso, pequeno volume, resistentes à manipulação e transporte. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar aqui, e acho que vai estar aqui em seguida, é por conta de ser mais estável. Olha, se a gente for fazer uma comparação, gente, entre formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semissólidas, as formas farmacêuticas mais estáveis são as sólidas. Por quê? Porque você tem um meio seco. Formas farmacêuticas líquidas, você tem água, que é a maior inimiga da estabilidade, porque é através da água que você tem a produção aí, aliás, a proliferação de vários micro-organismos. Os semissólidos também, porque em algumas formas farmacêuticas semissólidas você tem água no processo de manipulação ou produção. Então, quanto menos água, mais estável, né, o produto. Dosagem precisa por unidade de tomada, adequada para fármacos de baixa solubilidade, fabricação em larga escala, eu falei que tem um baixo custo, né, e facilidade em mascarar o sabor desagradável. Então, por essas vantagens, os comprimidos ou formas farmacêuticas semissólidas, né, cápsulas, drágeas, são mais utilizadas, tá? E agora a gente vai entrar num tópico muito importante da farmacotécnica, né, o Kelton acho que foi o Kelton que perguntou a diferença entre pré-formulação e controle de qualidade. Eu aqui vou chamar a pré-formulação, digamos assim, de delineamento de formas farmacêuticas. Acho que é um termo mais recente, mas a gente tem até um livro chamado Delineamento de Formas Farmacêuticas, um livro do Alton, um livro muito bom, mas ele é muito mais utilizado na disciplina de tecnologia farmacêutica. Como nós não temos, gente, essa disciplina, eu trago um pouco disso para farmacotécnica, porque eu acho que é importante para vocês. Apesar da gente não ter aqui no norte indústria farmacêutica, mas vocês, enquanto farmacêuticos, precisam entender, né, sobre tecnologia farmacêutica. Afinal, vocês serão farmacêuticos futuramente, alguns aqui já até estão trabalhando aí na área, né, vendo como é que é o cotidiano. Então, acho que é importante a gente falar sobre o delineamento de formas farmacêuticas. Então, gente, nós falamos muito aqui sobre formas farmacêuticas, né, como é que é composta, né, de que é composta uma forma farmacêutica, qual a função da forma farmacêutica, né, qual o objetivo de uma forma farmacêutica. Agora nós vamos falar de planejamento farmacêutico, ou delineamento de formas farmacêuticas. Então, no planejamento farmacêutico, você tem que levar em consideração, né, no delineamento de formas farmacêuticas, você tem que levar em consideração o planejamento farmacêutico, considerações biofarmacêuticas e
terapêuticas. Gente, alguém tem dúvida sobre esses termos? Planejamento farmacêutico, biofarmacêutico e terapêutico? Alguém tem dúvida? Se tiver, eu acho que é sobre biofarmacêutico, não é isso? É isso mesmo, professora. A senhora pode falar um pouquinho? Posso sim, tá? Gente, a considerações biofarmacêuticas ou biofarmácia é um termo, não digo novo, não, talvez novo aqui para a gente no Brasil, mas já é uma parte da farmácia, das ciências farmacêuticas, muito importante para a produção de medicamentos, porque as considerações biofarmacêuticas elas vão tratar de tudo que vai ser relacionado à biodisponibilidade do fármaco depois de incorporada a uma forma farmacêutica. Então, nas considerações biofarmacêuticas, eu preciso entender quais são os aspectos que vão interferir na biodisponibilidade do meu fármaco, né, sob o ponto de vista da via de administração e da biodisponibilidade. Eu vou destrinçar isso aqui um pouquinho mais na frente, mas praticamente é isso. E o terapêutico tem a ver com a patologia, né, tem a ver com as condições patológicas do paciente, né. Então, a partir disso, eu tenho a formulação e o preparo, né? Todo medicamento, ele é formado por um fármaco e recipientes que vai me gerar uma forma farmacêutica, né? Ou um sistema de liberação, como a gente pode chamar, um drug delivery system, que é um medicamento, né? Que deve ser seguro, que deve ser eficaz e ter qualidade garantida, né? E esse medicamento, ele vai poder ser utilizado por vários tipos de vias de administração. A gente já fez esse exercício agora há pouco, né? Vimos que temos as vias via vaginal, via oral, né? Via cutânea, via nasal, via ocular. Então, temos vários tipos de via de administração e cada via de administração, gente, tem uma peculiaridade. E essa peculiaridade pode interferir, primeiro, na segurança e eficácia do fármaco e da própria forma farmacêutica. Por isso que, durante o delineamento de uma forma farmacêutica, é importante você fazer o planejamento farmacêutico, a gente vai saber bem o que consta num planejamento farmacêutico, as considerações biofarmacêuticas, que eu já adiantei, que são relacionadas à biodisponibilidade, tudo que afeta a biodisponibilidade do fármaco, e terapêutica, que tem a ver com a patologia, né, ou a doença que vai ser tratada. Tudo bem? Então, ó, só para a gente ter em mente, né, de acordo com a Anvisa, medicamentos são sistemas de liberação de fármaco, ou seja, constituem um meio de administrar um fármaco de maneira segura, eficiente, reprodutível e prática ao organismo, tá? Então, esse é uma dos conceitos do medicamento. Então, vamos lá para o planejamento, né, ou delineamento de uma forma farmacêutica. Eu já falei aqui quais são as etapas do delineamento, né, a gente precisa fazer o planejamento farmacêutico, ter as considerações biofarmacêuticas bem delineadas e as considerações terapêuticas, tá? E aí, durante esse planejamento, a gente tem as seguintes perguntas a se fazer, né? Estou trabalhando numa indústria ou numa pequena empresa de desenvolvimento de formulações ou de medicamentos, e a primeira pergunta que eu preciso fazer é: qual tipo de forma farmacêutica é mais adequado? Quais são as possíveis vias de administração? Qual a dose e frequência de dosagem? Qual é o tempo e duração da ação pretendido? Quais são os componentes da formulação? Qual a forma de acondicionamento e qual o modo de uso? Veja bem, a gente falou hoje já sobre tipos de formas farmacêuticas, né? Falamos aqui de apresentações na forma sólida, né? Comprimidos, falamos de suspensão, né? Deram exemplo. Falamos de algumas vias de administração, alguns deram exemplos aqui, via vaginal, via oral, via cutânea. Tempo de duração e ação pretendidos, falei um pouquinho sobre a diferença, né, entre um medicamento que tem ação rápida, né, imediata, que são as formas farmacêuticas tradicionais, e falei dos medicamentos de liberação modificada, né, então,
essa é uma pergunta que precisa ser feita durante o planejamento, delineamento de uma forma farmacêutica. Eu vou precisar de um sistema que tenha a liberação rápida do fármaco, né, imediata, e depois, pronto, acabou, preciso fazer uma outra dose, ou eu preciso de uma forma farmacêutica que mantenha a dose na mesma, que mantenha a concentração na mesma dose. Essa é uma pergunta muito importante. Componentes da formulação, a gente já viu que um fármaco, ele nunca é administrado sozinho, né? Eu preciso de vários recipientes, vários adjuvantes farmacotécnicos para poder dar toda a forma, né? A forma, a fluidez, ou mesmo garantir a segurança e biodisponibilidade do fármaco. Com a forma de acondicionamento, a gente viu que estabilidade é muito importante, eu falei um pouquinho sobre isso, e o modo de uso, se é interno, se é externo, tá? Então, o que é o delineamento de formas farmacêuticas? Significa transformar um fármaco em um medicamento. Gente, assim, em linhas retas, um papo reto, delinear, né, delineamento de uma forma farmacêutica ou pré-formulação é isso, significa transformar um fármaco em um medicamento. E aí, durante essa transformação de um fármaco em um medicamento, eu tenho várias etapas, tá? Então, o delineamento de formas farmacêuticas é, portanto, o estudo de todas as etapas às quais o fármaco é submetido até chegar ao desenvolvimento final do medicamento. Ah, tá, professora? Então, isso quer dizer que na farmacotécnica eu vou estudar o fármaco? Não. Fármaco você estuda lá na química farmacêutica, certo? Aqui, nós vamos trazer alguns conceitos da química farmacêutica e da farmacologia, porque na química farmacêutica você estuda as propriedades físico-químicas de um fármaco, certo? Como é que pode ser obtido também a síntese do fármaco, como é que acontece, né? E na farmacologia, você estuda a ação desse fármaco no organismo. Na farmacotécnica, a gente precisa dessas informações para desenvolver uma forma ideal para esse fármaco. Isso é delineamento de formas farmacêuticas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sobre delineamento? Não, professor. Então, vamos lá. O seguinte, então, no delineamento de formas farmacêuticas, há 3 aspectos a serem considerados. As propriedades físico-químicas do próprio fármaco, isso é muito importante, isso é questão de prova, tá, gente? Anota aí. Essa questão de prova sempre cai, e é engraçado, sempre há confusão. Então, vamos quebrar esse paradigma aí, tá? Então, há 3 aspectos muito importantes a serem considerados durante o delineamento de formas farmacêuticas. As propriedades físico-químicas do próprio fármaco, o que a gente chama de considerações farmacêuticas ou planejamento farmacêutico, os aspectos biofarmacêuticos, tais como motivo pelo qual a via de administração afeta a velocidade e a extensão de absorção de um fármaco no organismo. Gente, vamos lá. Velocidade e extensão de absorção de um fármaco, velocidade é a rapidez com que esse fármaco é absorvido e a extensão da absorção, o quão ele afeta vários órgãos para ser distribuído. Isso é biodisponibilidade. Lembra que eu falei que os aspectos biofarmacêuticos têm a ver com o quê? Com a biodisponibilidade, o quão a via de administração pode afetar essa biodisponibilidade. Vou até trazer um spoiler aqui. Não, vou deixar para depois, tá? Deixar para depois. Então tá, esse foi o segundo, aspectos biofarmacêuticos. O terceiro aspecto, e não mais importante do que os anteriores, os aspectos terapêuticos da doença a ser tratada, que define qual tipo de forma farmacêutica mais adequado, as possíveis vias de administração e a frequência de dosagem do fármaco em pauta, tá? Então, nós temos aí 3 aspectos importantíssimos que devem ser executados durante o delineamento de uma forma farmacêutica, tá? Eu coloquei aqui essa pergunta em aspectos biofarmacêuticos, mas eu acho que a gente já está chegando, assim, num consenso juntos. Então, vamos lá. Então, para o delineamento, né, nós falamos lá desses 3 aspectos, que nada mais, nada são que, primeiro, fatores relativos ao fármaco. Fatores relativos ao fármaco é esse primeiro aqui, ó, propriedades fisicoquímicas do fármaco, não deixa de ser, tá? Então, o que eu vou estudar nessa etapa? O que eu preciso saber nessa etapa? Nessa etapa, eu preciso saber do seguinte, gente. Gente, se eu estiver indo muito rápido, me pede para eu parar, tá? Não fiquem acanhados. Então, durante o delineamento de formas farmacêuticas, esses fatores relativos ao fármaco, né, são muito importantes.
Muito, gente. Então, eu preciso conhecer que fármaco eu preciso trabalhar, quais os recipientes que eu vou poder utilizar com esse fármaco, para que haja o quê? Compatibilidade, e quais as embalagens que eu vou poder utilizar para que haja também compatibilidade e também mantenha a estabilidade desse conjuntinho aqui, que a gente chama de forma farmacêutica, fármaco e recipientes. Eu preciso conhecer as propriedades físico-químicas do meu fármaco para saber se vai haver incompatibilidades, estabilidade e para saber também sobre acondicionamento. Então, os fatores relativos ao fármaco durante o delineamento de formas farmacêuticas é de suma importância para a obtenção de uma forma farmacêutica ideal, que produza um medicamento, né, seguro, eficaz e com qualidade reprodutível. Em segundo, nós temos o estudo das considerações biofarmacêuticas. Veja que, quando a gente fala aqui, ó, farmacêutico, biofarmacêutico, tem a ver com o quê? Com as consequências biológicas que esses fatores do fármaco aqui, ou que a gente pode chamar de fatores farmacêuticos, vão provocar no desempenho terapêutico de um medicamento. Por isso que se chama estudo, tem até um livro chamado Ciência da Biofarmácia, Biofarmacêuticas. Então, gente, a biofarmácia, ela vai estudar justamente o que afeta a disponibilidade, a biodisponibilidade de um fármaco, né? Quando você faz a escolha de uma via de administração. A gente sabe que algumas vias de administração são extremamente delicadas para a administração de fármacos. A gente vai falar muito bem sobre isso lá em via de administração. Mas alguém pode me dar um exemplo de uma via de administração que cause algum problema para a biodisponibilidade do fármaco? Alguém lembra aí de alguma? Alguém lembra? Se não lembrar, não tem problema também. A gente vai já falar sobre isso, tá? Qual é a pergunta, professora, que eu perdi? Se você lembra de alguma via de administração que causa algum problema para a biodisponibilidade de um fármaco. Quem fez Oral. Por quê? Bom, parte do medicamento vai ser neutralizado, parte vai sofrer metabolismo de primeira passagem, parte pode ser inativado e parte pode passar direto. Perfeito. Pronto. Então, por isso a importância do estudo biofarmacêutico. Essa consideração que você fez, ela é importantíssima quando você vai produzir uma forma farmacêutica para ser administrada por via oral. Porque você tem que conhecer o seu fármaco e saber se esse fármaco sofre efeito de primeira passagem. Tudo bem? Então, tá aí um exemplo ótimo, um exemplo, assim, super importante para as considerações biofarmacêuticas, tá? Aspectos terapêuticos. A gente vai estudar também via de administração, modo de uso, tipo e tempo de uso e dose e frequência. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, gente, dependendo do tipo de patologia, eu dei exemplo, assim, um exemplo clássico de hipertensos. Como que é a terapia de um hipertenso, né? Como é que é como é que eu posso... A farmacoterapia, né? Farmacoterapia, acho que é um termo já também deve ser conhecido por vocês, né? A farmacoterapia, a gente sempre estuda o fármaco, a sua ação e a via de administração que está sendo utilizada para a administração desse fármaco, né? Farmacoterapia. E dentro da farmacoterapia, que eu chamo aqui de aspectos terapêuticos, eu preciso saber, né? O tipo de ação e o tempo que eu preciso dessa ação. Bem, quando você tem um paciente com dor aguda, eu preciso de uma forma farmacêutica que libere meu fármaco rapidamente e que eu tenha um efeito máximo terapêutico em pouco tempo. Quando eu tenho um paciente hipertenso, eu preciso de um tempo de ação prolongada, porque esse paciente, ele precisa ter concentrações efetivas desse fármaco para que possa, de fato, controlar a pressão. E ele não venha ter, por exemplo, um derrame. É diferente. Então, ele é uso contínuo. O agudo, não. Você usa ali na hora. Eu preciso interferir na hora. Então, tem que ser uma concentração rápida. Aliás, uma concentração alta e uma extensão de ação rápida. Já no hipertenso, no diabetes, né, que é algo contínuo e crônico, né, não tem solução, não tem
tratamento, digamos assim, que cure, né? Você tem que alivie os sintomas e controle esses sintomas, eu preciso de algo contínuo. O meu paciente, ele tem que estar coberto, digamos assim. Estou falando de uma maneira bem esdrúxula, mas é isso, ele precisa estar coberto, ele precisa estar protegido ali com o fármaco, né, com concentrações exatas do fármaco, capazes de evitar que haja, por exemplo, uma alta concentração de açúcar no sangue ou uma pressão muito alta na corrente sanguínea. Tudo bem, gente? Então, para fazer mais um resumo aqui, o delineamento de formas farmacêuticas em outras palavras, transformar um fármaco em medicamento, e todas as etapas que compõem, né, esse processo. Dentre elas, aspectos têm que ser vistos, aspectos tecnológicos, científicos, ligados ao projeto e à produção ou manipulação de uma forma farmacêutica. Isso pode acontecer tanto em escala farmacotécnica, que é a pequena escala, a gente também pode chamar de escala galênica, escala farmacotécnica ou pequena escala, né, e escala industrial, que seria em ampla escala, tá? Uma produção muito maior. E fatores, agora a gente vai ver alguns fatores a serem considerados antes de incorporar um fármaco com êxito na forma farmacêutica. Eu estou só repetindo, tá, gente? Porque eu já falei já tem 3 slides que eu falo desses fatores, desses aspectos a serem considerados no delineamento de uma forma farmacêutica. Eu só estou falando de maneira diferente, mas vejam que vai ser a mesma coisa. É que eu quero que vocês gravem isso mesmo, tá? Há 3 aspectos a serem considerados no delineamento de formas farmacêuticas. Os aspectos do fármaco, ou princípio ativo, ou seja, principalmente características fisicoquímicas e biológicas desse fármaco, eu falei lá, né? Aspectos biofarmacêuticos, local de administração, liberação e absorção, ou seja, biodisponibilidade desse fármaco, tudo que afeta, né? Sobretudo, como a via de administração afeta essa biodisponibilidade, e os aspectos terapêuticos e fisiopatológicos. Pois bem, agora eu queria que vocês pensassem, eu não dei ainda exemplos práticos desses 3 aspectos, mas, quer dizer, eu até dei agora, mas eu queria saber se algum de vocês tem um exemplo de um aspecto do fármaco, né, um aspecto do fármaco que pode, ou pode ser até uma característica fisicoquímica, no caso, que pode afetar a escolha de uma forma farmacêutica. Alguém poderia me dizer um exemplo? Ou um exemplo de cada aspecto desse, que pode afetar na escolha, né, com êxito de uma forma farmacêutica? Alguém poderia me exemplificar? O tempo está rolando aí, ó. Professora, eu não tenho um nome específico, mas eu acho que esteroides pode afetar, no caso, a absorção por ele ser muito hidrofóbico. Pode afetar o quê? Pode afetar a absorção dele pelo organismo por ser muito hidrofóbico. Aí Sim, teria que ter uma formulação mais específica para eles do que para um medicamento qualquer. sim. Esse aspecto que você falou, a gente chama de solubilidade. Então, é uma característica fisicoquímica, por sinal, a primordial, vocês vão ver lá no vídeo que eu coloquei para vocês. A solubilidade de fármaco, gente, é o principal gargalo para o desenvolvimento, né, de medicamentos, ou seja, para o delineamento, de formas farmacêuticas. Muito bem certeiro. Pronto. A primeira coisa que você tem que entender e que vai fazer a diferença na escolha de uma forma farmacêutica ideal é a solubilidade do seu fármaco, tá? Então, eu tenho formas farmacêuticas que são mais específicas para fármacos mais hidrofílicos, para fármacos mais lipofílicos, ou aí no caso pH, por exemplo, para fármacos que têm atividade em pH ácido ou atividade em pH básico. Então, tudo isso vai influenciar na escolha da forma farmacêutica, no delineamento de uma forma farmacêutica. E cai aqui em aspectos do princípio ativo ou aspectos do fármaco. Muito obrigada.
Algum exemplo de aspectos biofarmacêuticos que podem interferir na biodisponibilidade do fármaco? Como a exemplo da via de administração, o caso que, eu não sei se foi o Kelton que falou, alguém conhece outro? Ninguém? Professora, a minha internet caiu, a senhora poderia repetir a pergunta? Ah, tá. Então, se você conhece algum exemplo, né, de aspecto biofarmacêutico, ou de aspecto do princípio ativo, ou de aspecto terapêutico, que pode influenciar na escolha de uma forma farmacêutica? Bom, eu não sei se eu vou ser tão feliz na minha resposta, mas Não tem não sei problema. exatamente em que aspecto se acha, mas eu acredito que a solubilidade, né, pode influenciar na minha escolha da minha forma farmacêutica. Eu ainda não tenho esse entendimento de como acontece esse estudo na pré-formulação, né? Aham. Aquelas perguntas que a senhora lançou no início, eu não sei se todos esses estudos é realizado somente através de revisão literária, ou se são testes realmente que são realizados para essa escolha, mas eu apontaria um aspecto como a solubilidade, né, para a escolha da minha forma farmacêutica. Perfeito, perfeito. A solubilidade, a gente até falou anteriormente. A solubilidade, eu não sei com quem que eu estava falando, com quem que eu estou falando, na verdade. Michele. Michele, né? Michele, a solubilidade é o fator mais importante dentro do aspecto de princípio ativo, o aspecto do fármaco, tá? Que é esse mesmo aqui, ó. Só para vocês, aqui, ó, fatores relativos ao fármaco, eu tô chamando ali de aspectos do princípio ativo, mas é a mesma coisa, tá? A solubilidade é uma característica físico-química mais importante, né? A solubilidade do fármaco é a característica físico-química mais importante para a escolha de uma forma farmacêutica. Sem dúvidas. Aí depois tem a questão do pH, constante de dissociação, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em relação a aspectos biofarmacêuticos, exemplo, né, se alguém não pensou ainda, acho que foi o Kelton, não sei quem trouxe o exemplo, não sei se foi o Rodrigo, o exemplo da questão do efeito de primeira passagem, os quais os fármacos podem sofrer quando administrados por via oral, né? Mas temos também, gente, a via retal, por exemplo, é uma via ótima para absorção de fármaco, entretanto, ela é muito errática. Por quê? Porque tem muitas velocidades e vai ser muito diferente a absorção de um indivíduo para o outro. E também tem chance de 50% passar pelo efeito de primeira passagem. Esse é um outro aspecto biofarmacêutico. Um exemplo de aspecto terapêutico, por exemplo, né? Vamos lá. Eu acho que a gente pode citar aqui, eu acho que até dei um exemplo, né? Dependendo da patologia, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, das infecções de pele. Se é seca ou se é uma infecção de pele com secreção, a gente tem a possibilidade aí da escolha de uma pomada para ocluir, né? Se for mais penetrabilidade, eu preciso de um creme. Então, isso são aspectos terapêuticos, eu considero aspectos terapêuticos. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui nesses aspectos? Professora, com relação aos medicamentos sublinguais, eles se encaixariam em algum desses Perfeito. aspectos? Sim, o aspecto sublingual, vamos lá. A via de administração sublingual, ela é muito utilizada para situações agudas, né? Por quê? Porque é uma via de administração onde o fármaco cai direto na corrente sanguínea, mas, para isso, eu preciso ver, primeiro, os aspectos do princípio ativo, né? Se ele vai ser solúvel aqui na mucosa bucal, né? Se ele não tem, por exemplo, um fármaco que sofre efeito de primeira passagem pela via de administração oral, qual a via que eu vou escolher? Sublingual. Sublingual. Agora, tem outros aspectos que devem ser considerados. Mas, voltando aqui para o aspecto terapêutico da escolha dessa via, né? É uma via que é muito escolhida para efeitos agudos, coisa rápida, que você tem que resolver rápido, é o caso de medicamentos que são utilizados para derrame, para taquicardia, por exemplo, você usa por via lingual. Por quê? Porque é rápido, você vai ter o efeito, a concentração do fármaco
uma extensão de ação rápida na concentração sanguínea e é uma via que evita o efeito de primeira passagem. Tudo bem? Tudo bem. Então, são aspectos terapêuticos importantes quando você está avaliando uma patologia. Eu vou citar uma patologia, nesse caso, de um ataque cardíaco, por exemplo, um ataque cardíaco. Né? Se você quer desenvolver um medicamento para um ataque cardíaco, você tem que levar em consideração isso. Eu preciso de uma forma farmacêutica administrada num local onde eu tenho uma rápida atividade, né? Uma rápida extensão da atividade do meu fármaco. E aí, a sublingual é bem indicada, assim como a intravenosa também, tá bom? Alguma dúvida, gente? A mais aqui? Então, eu vou passando, tá? Já fomos aqui. Bem, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês, rapidinho aí, um breakzinho. Deixa eu passar esse... Vocês entrem aqui e me respondam lá no Mente. Muito rápido aqui. Entrem lá. Pergunta facinho. Entrem aí no Mente, por favor, e me respondam. Deixa eu parar a apresentação aqui, rapidinho. Todos estão conseguindo acessar? Eu não. Quem conseguiu acessar? Eu consegui, professora. Eu acessei na internet, mas não carreguei. Eu entrei no link, mas ainda não carreguei. Não é fácil, não, professor. Eu quero marcar tudo. Deixa eu ver aqui. São farmacêuticas. Vamos lá. Já tem 3 aqui que conseguiram acessar. Já temos 3 aqui na votação. Oh, que votação? Já na enquete. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar entrar aí. E Kelton? Não, Ai. não, depois eu falo. Tá bom. Facinho, facinho. Vamos lá. Melhorando, já tem 7 aqui. Vamos ver quem conseguiu resolver a sacada. Gente, mais alguém? Vamos lá, temos 11. Deixa eu ver quantos a gente tem aqui na sala. A gente está com 15, 14, né? Mais alguém aí para entrar? Senão eu vou encerrar aqui a votação, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Minha tela. Vamos lá. Então, 11 alunos. Ainda dá tempo, viu, gente? Eu não encerrei, não. Vou deixar ele ligadinho. Quem conseguir entrar. Então, 11 alunos entraram. 11 de vocês responderam aqui a nossa enquete.
o delineamento de formas farmacêuticas é importante para controle de qualidade dos medicamentos. 2 apostaram que sim. Avaliar qual a forma farmacêutica ideal para um determinado fármaco. 7. E 2, garantir a biodisponibilidade de um medicamento. Muito bem. Alguém quer defender que o delineamento de forma farmacêutica é importante para o controle de qualidade dos medicamentos? Quem defende essa hipótese aí? Quem votou e defende? Quer abrir o voto ou não quer? Não tem problema, se não quiser abrir, viu? Professora, eu não votei nisso aí, mas eu acho que é importante, sim. Porque se trata do início, né? Acho que a qualidade ela é um completo de tudo o que aconteceu. Mas aí, respondendo a pergunta mesmo, eu respondi avaliar qual a forma farmacêutica ideal. Mas eu não acho que deixe de ser importante para o controle de qualidade, entende? Beleza, entendi a sua posição. E quem defende garantir a biodisponibilidade de um medicamento? Quem defendeu, quer dizer? Alguém aí? Alguém aí? Não era ninguém. Professora, eu marquei essa opção Por e que eu fiquei muito... adorei? Porque eu observo que o X da questão é a biodisponibilidade do fármaco, né? Eu acredito. E você não está errada. Eu fiquei bem na dúvida e acabei escolhendo essa opção, mas eu acredito que também, assim, avaliar a forma farmacêutica, né, ideal. Eu acredito que é bem importante nessa fase desse processo, né, da produção do... Como é teu nome? Michele. É Michele Aires, né? Isso. Michele é irmã da Maísa Aires. Isso. Certo. Michele, muito boa a tua colocação. Gente, eu fiz essa pergunta de propósito mesmo, para bagunçar mesmo, para fazer vocês pensarem sobre isso, né? Essa coisa do certo, do errado, né? A gente fala muito que a farmacotécnica é muito técnico, né? É chato, é sim ou não. Nem sempre, né? Depende do ponto de vista. Tudo na vida, gente, depende do ponto de vista. Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração o que é mais coerente, né? A gente tem que pensar no seguinte: qual o principal objetivo do delineamento de uma forma farmacêutica? Qual o principal objetivo? A gente viu que tem vários aspectos. Tem aspecto sobre o fármaco que tem que ser levado em consideração, aspectos biofarmacêuticos que têm a ver com a biodisponibilidade, e os aspectos terapêuticos, né, que tem a ver com a patologia. Mas tudo isso corrobora para quê? Por que eu estou estudando todos esses aspectos no delineamento? Alguém pode me responder? Para garantir a biodisponibilidade. Mas como eu garanto a biodisponibilidade? Professora, assim, olhando desse ponto de vista, realmente, assim, todas as outras duas alternativas, elas garantem a biodisponibilidade, entende? Aí, olhando para esse lado, eu marcaria ela também, mas eu marquei a do meio. Tá, mas eu vou fazer de novo a pergunta. Qual o objetivo do delineamento de uma forma farmacêutica? Qual o objetivo? Só para a gente fechar esse entendimento. Acho que definir a melhor formulação para garantir a maior biodisponibilidade. Yes. E eu acho que também avaliando todos os aspectos que vão colaborar não só para determinar esse fármaco, mas também para garantir a biodisponibilidade. Que assim como a Maísa falou, também acredito que a biodisponibilidade ela é o X também da questão. É o X da questão, mas ela vem depois da escolha da forma farmacêutica. Então, nesse caso aqui, nessa pergunta aqui, realmente, avaliar qual a forma farmacêutica é ideal para um determinado fármaco é a resposta mais adequada. Não que as outras estejam erradas, tá? É a mais adequada, né? Por que é mais adequada? Porque se eu não conseguir escolher a partir de todos aqueles aspectos que eu estou estudando, e se eu não conseguir
levar em consideração aqueles aspectos. Eu não vou escolher uma forma ideal para esse fármaco. E, portanto, eu vou prejudicar quem? A biodisponibilidade desse fármaco. Mas não só a biodisponibilidade, a segurança do paciente, a estabilidade da formulação e do fármaco. Então, tudo isso pode corroborar para quê? Para falta de segurança, para ineficácia e para falta de qualidade. Então, gente, o delineamento de formas farmacêuticas é fundamental para que haja a escolha de uma forma farmacêutica ideal para um determinado fármaco. Assim, garantir a biodisponibilidade do medicamento, né? Garantir a segurança, garantir a eficácia, a qualidade, que tem muito a ver com a estabilidade desse medicamento. Entenderam? Sim. Concordam? Concordam? Eu concordo, professora. Então, olha, Sim, professora. o delineamento de formas farmacêuticas, ele é importante para o controle de qualidade, que vai acontecer lá nas outras etapas de produção, é importante. É importante porque no delineamento eu estou também trazendo aspectos importantes do meu fármaco, aspectos importantes da minha forma farmacêutica, aspectos importantes que podem influenciar na biodisponibilidade e que, por sinal, vão sim interferir no tipo de controle de qualidade que eu tenho que fazer para aquela forma farmacêutica. Mas o principal objetivo é, de fato, né, avaliar qual a forma farmacêutica é ideal, né, qual será a forma farmacêutica ideal para o fármaco, para um determinado fármaco de escolha. Tudo bem, gente? Muito obrigada por participarem. Vamos voltar à lida, que não acabou ainda. Muito bom, muito bom. Todos estão vendo a minha tela aí, né? Sim, professora. Beleza. E aí, pode falar. Tá. Então, gente, nós já sabemos o que é um delineamento de formas farmacêuticas e quais os aspectos que devem ser considerados. Agora, eu queria trazer, assim, só a nível didático de conhecimento, para vocês verem o quanto que é importante, né, as outras disciplinas, tipo farmacologia, química farmacêutica, microbiologia, gnosia, quando você está fazendo um fitoterápico, né? As ciências farmacêuticas como um todo, elas são muito importantes para o desenvolvimento de um medicamento, tá? Eu vou dividir aqui em fases do delineamento de formas farmacêuticas, tá? Como? Existe a fase farmacotécnica, né, que é a fase de produção propriamente dita, né, como vocês viram lá na indústria, são várias etapas de produção. Depois nós temos a fase que já acontece no organismo, que é a fase biofarmacêutica ou biofarmacotécnica. Por quê? Porque tem a ver com a biodisponibilidade do fármaco e tudo que afeta essa biodisponibilidade, né, ou seja, liberação do fármaco de sua forma farmacêutica. Depois eu tenho a fase farmacocinética, que é aquele jargão, né, não sei se vocês já viram isso na farmacologia, o que o organismo faz com o fármaco, o que o fármaco faz com o organismo, né? A farmacocinética, não gosto muito desses jargões, mas enfim, a farmacocinética é mais ou menos o que o organismo faz com o fármaco, né? O fármaco vai sofrer absorção, depois a distribuição, metabolismo e excreção dos metabólitos, né, produzidos. Depois a gente tem a fase farmacodinâmica, né, que seria a interação do fármaco com o receptor, ou seja, o que o fármaco provoca no organismo, que é o efeito farmacológico. Então, eu trouxe essa divisão só a nível de conhecimento mesmo, tá? Geralmente eu não cobro isso na prova, mas é importante vocês conhecerem essas fases didaticamente, né? E aí, gente, eu trouxe aqui para a gente, a nível de conhecimento, isso aqui tudo vocês vão ver, a maioria dessas propriedades fisicoquímicas, vocês vão ver na química farmacêutica, ou já viram ou vão ver agora, tá? Só para vocês entenderem o quanto que é importante, né, as propriedades fisicoquímicas. Então, levando em consideração os 3 aspectos que devem ser observados, né, e que devem ser estudados durante o delineamento de uma forma farmacêutica, eu vou começar com os aspectos relacionados ao fármaco, né, ou seja, eu vou chamar aqui de considerações farmacêuticas. Então, quais são as considerações farmacêuticas que devem ser consideradas durante o delineamento de uma forma farmacêutica? As propriedades fisicoquímicas do fármaco,
Dentre elas, olha aí, solubilidade, permeabilidade, gente, anota isso aí que cai na prova, tá? Dissolução, tamanho de partícula e área superficial, coeficiente de partição, constante de ionização, propriedades do estado sólido e estabilidade. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas é isso aí, viu? Tudo isso são aspectos ou considerações farmacêuticas relacionados aos fármacos, tá? Então, são as propriedades físico-químicas do fármaco que podem afetar a biodisponibilidade, né, desse medicamento, tá? Começando com a solubilidade, gente, lembrando que eu vou fazer só um rápido, isso aqui é o que eu falei para vocês, são conceitos que vocês vão ter em outras disciplinas. Então, eu vou só trazer aqui o que é importante a gente relembrar, tá? Alguém fez algum comentário? Eu não consigo ver. Pode falar. Professora, eu só gostaria de saber se a senhora vai disponibilizar os slides. Não estou disponibilizando os slides. Tá bom. Então. Tá? Mas, de repente, se eu ver necessidade, a gente pode fazer, porque já tem o livro, né? Obviamente que nem tudo que eu estou colocando aqui está no livro, tá um pouco espalhado. Mas lembra que eu falei para vocês? Eu vou passar para vocês os capítulos e as páginas que vocês deverão estudar para a prova. E, claro, vocês vão poder assistir o vídeo que vai ficar lá no YouTube, tá bom? Pode fazer print da tela, pode fazer o que quiser. Não tem problema com isso não, tá? Solubilidade, gente, uma propriedade físico-química importantíssima, um aspecto que deve ser... O primeiro aspecto deve ser levado em consideração antes de você desenvolver uma forma farmacêutica. O fármaco, tá? Para ter efeito terapêutico aí, vamos falar de via oral, né? Ele tem que ter solubilidade em água, certo? O que você tem no nosso... O que a gente tem mais? Qual é a maior quantidade de uma substância que a gente tem no organismo? A água. Então, ele tem que ter solubilidade em água para ter o efeito terapêutico eficaz. E é o maior gargalo do desenvolvimento de medicamentos. Por quê? A maioria dos fármacos são lipofílicos, a gente vai ver isso, tá? Então, para que ocorra, vamos falar aqui de forma farmacêutica sólida, utilizada por via oral, tá? Todo esse contexto que eu estou utilizando aqui é para formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, quando eu faço a ingestão de uma forma farmacêutica sólida, para que haja o efeito terapêutico, eu preciso que ocorra a dissolução e a permeabilidade. O que é dissolução, professora? Então, vamos lá. Eu tenho... A dissolução, gente, é quando o meu fármaco, ele entra em solução. Aqui eu tenho um exemplo, ó, do lumen gastrointestinal, ou seja, a mucosa do intestino. Então, quando eu faço a ingestão de um comprimido, ele está lá sólido, compactado, né? O que vai acontecer com aquele comprimido? Ele vai se desintegrar em partículas menores. Depois que ele desintegra, ele entra em dissolução. O que é dissolução? Dissolução é o processo pelo qual o fármaco fica solúvel em água. Então, é quando o fármaco está solúvel em água no teu organismo. Isso é dissolução, tá? Então, o meu fármaco ele precisa estar solúvel, ou seja, ele precisa passar pelo processo de dissolução para poder permear as membranas do intestino. E assim, essa permeabilidade, gente, não deixa de ser o processo de absorção, tá? Então, no processo de absorção, o que acontece? O fármaco, ele penetra, né? Ele penetra o lúmen, a membrana gastrointestinal. Para ir para onde? Para ser distribuído pela corrente sanguínea. Então, para que ocorra a absorção, o fármaco precisa estar em solução, ou seja, ele precisa estar dissolvido, né? Ele precisa passar pelo processo de dissolução. Isso quando a gente fala de formas farmacêuticas sólidas, a exemplo do comprimido. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma dúvida? Estou passando, então. Aqui é só para demonstrar para vocês a importância da solubilidade de um fármaco, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Então, estou passando, tá? Então, tá. Então, nós precisamos que o fármaco entre em solução, né? Ou seja, ele fique solúvel depois que ele é ingerido, né? E que ele tenha, depois de ser dissolvido, né? De entrar em dissolução, está solúvel, ele tem que ter permeabilidade, tem que conseguir passar pela membrana, né, ou seja, ser absorvido para cair na corrente sanguínea. E, para a gente entender isso aqui, tá, para a gente entender se um fármaco vai conseguir passar por esse processo, depois que ele está numa forma farmacêutica, eu preciso ir lá para o sistema de classificação biofarmacêutica,
É muita informação, né, gente? Mas vamos lá. O que é o sistema de classificação biofarmacêutica? Acho também que vocês vão ver isso lá na química farmacêutica. Gente, nesse sistema, a gente vai considerar a solubilidade e permeabilidade de fármacos. Quando se tem fármacos que estão classificados na classe 1, o que acontece com esse? Qual é a propriedade desses fármacos? Eles têm alta permeabilidade e alta solubilidade. Uhul! São ótimos de trabalhar. Perfeito. Então, não vou ter problema com esse fármaco. Ele tem alta solubilidade e tem alta permeabilidade. Fármacos considerados como classe 2, nesse sistema de classificação biofarmacêutica. Alta permeabilidade, mais baixa solubilidade, né? Oh, não, aí já começa o problema, né? Fármacos de classe 3, tem alta solubilidade, mas baixa permeabilidade, mais um problema. E para terminar com o abacaxi, fármacos da classe 4, baixa permeabilidade e baixa solubilidade. Meu povo, quem que vai resolver isso aqui? Quem que vai resolver o problema desses fármacos? Dou meio ponto para quem me dizer. Os adjuvantes? Não deixa de ser os adjuvantes. Sim, porque eles que vão agir. Os adjuvantes e a forma farmacêutica, né? Ah, sim. Perfeito. Mas é isso mesmo. Os adjuvantes vão ser, de fato, os senhores, né? Os grandes. Na verdade, quem vai resolver isso aqui, né, é a forma farmacêutica e os seus adjuvantes. Por quê? Eu vou ter adjuvante que vai melhorar a permeabilidade, eu vou ter adjuvante que vai melhorar a solubilidade. Então, vejam a importância dos adjuvantes e da escolha da forma farmacêutica ideal, né? Se eu escolho uma forma farmacêutica que não tem adjuvante, né, se eu escolho uma forma farmacêutica para por exemplo, aqui, um fármaco que está classificado aqui, está na classe 2, que tem baixa solubilidade, eu não tenho nenhum adjuvante que aumente ou melhore a solubilidade desse fármaco em solução, olha, não vou ter biodisponibilidade não, viu? Então, veja que não é tão simples assim, tá? Não é tão simples assim. Então, esse sistema de classificação biofarmacêutico é um aspecto do fármaco que deve ser considerado antes de você elaborar uma forma farmacêutica. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui? Lembrando a vocês que eu estou só trazendo informações lá da química farmacêutica, tá? Ganhei meio ponto, professora. Quem é? O Kel? É o Kel? Isso. Ganhou, Kel, ganhou. Ah, muito feliz, ganhei o dia. Vou até anotar aqui, tá? Kelton. Meio ponto. Pronto. Então, vamos lá. Então, gente, como a gente está falando de formas farmacêuticas sólidas, né, que são utilizadas por via oral, uma coisa muito importante é o tamanho da partícula, né? A área superficial e o tamanho da partícula vai influenciar diretamente na solubilidade, na dissolução e absorção. Veja, gente, que esses processos aqui, eles estão completamente interligados. Vamos lá. Se eu tenho uma forma farmacêutica que tem tamanho de partícula grande, ou tamanho de partícula que seja irregular, né, isso vai afetar a área superficial. A área superficial que vai estar em contato com quem? Com o líquido. E se isso afeta, isso pode afetar a solubilidade, a dissolução e a absorção desse fármaco, tá? Então, quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial, maior é a solubilidade, a dissolução e a absorção desse fármaco. Olha, não esqueçam essa premissa aqui, tá? Vocês vão usar durante toda as disciplinas de farmacotécnica 1 e 2. Quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial, maior a solubilidade, dissolução e absorção. Então, aqui, ó, embora a solubilidade seja considerada uma constante fisicoquímica, pequenos aumentos da solubilidade real podem ser observados com a redução do tamanho de partícula, tá? Então, a diminuição do tamanho de partículas de fármacos e da própria composição da forma farmacêutica, o difícil, gente, é mostrar isso para vocês sem mostrar a prática, porque na prática vocês vão fazer o granulado, vocês vão tamizar o pó, vocês vão entender a importância da tamização. Tamização, gente,
É peneiração, tá? Quando você pega lá a tapioca e peneira, o que você quer fazer? O que você está fazendo quando você peneira a tapioca para fazer a tapioquinha? Quem faz tapioquinha e peneira a tapioca? Diminui o grão. Exatamente. Diminui o grão para deixar mais uniforme, né? Deixar mais uniforme. Então, à medida que você diminui o tamanho de partícula, você uniformiza a sua dose, a sua forma farmacêutica, desculpa, e também aumenta a sua área superficial, a sua área para absorção, tá bom? Então, não se esqueçam dessa premissa. E aqui trazendo, então a gente já sabe que quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial. Isso pode aumentar a taxa de dissolução do fármaco, né? Porque pode, aumentando a área de absorção, né? Eu aumento a taxa de dissolução, né? E, claro, a taxa de absorção. Mas, gente, tem uma outra coisa que é muito importante também, né? O efeito da distribuição do tamanho de partícula. Eu falei de homogeneidade agora há pouco. Isso aqui é um gráfico de tamanho de partícula, de formulações, tá? O que significa isso? Isso aqui é a faixa de extensão do tamanho de partícula. Aí eu tenho aqui, né, o tamanho de partícula propriamente dito. E eu tenho aqui várias curvas aqui, né? Esse gráfico eu tenho várias curvas de várias formas farmacêuticas, onde eu tenho tamanho e faixa de tamanho. Gente, olhando essas curvas, essas hipérbolas aqui, quem que vocês acham que tem maior tamanho de partícula? A curva azul, a verde, a roxa, a lilás, né? Ou a vermelha? Quem tem mais? Aqui é tamanho de partícula, no eixo das ordenadas, e no eixo das abscissas, eu tenho faixa de tamanho de partícula. A vermelha, professor. A vermelha tem maior tamanho de partícula. E quem tem maior área de extensão ou faixa de tamanhos diferentes de partícula? A roxa. Perfeito. Nossa, vocês estão bem de gráfico, ó. Palmas. Gente, então vamos lá. Agora eu vou mais profundamente, que eu gosto de ir no profundo, tá? Então, quem desses gráficos vai apresentar maior homogeneidade do conteúdo e maior estabilidade do conteúdo? De acordo com tamanho e faixa de tamanho de partícula, de extensão de tamanho de partícula. A verde. A verde é interessante, né? A verde ou essa ciano aí, eu acho. Azulzinha, né, Clara? Isso. Perfeito. Vou explicar por quê, tá, gente? Ó, vamos lá. Quanto maior o tamanho de partícula, menor a área superficial. Isso vai afetar quem? A minha solubilidade. Não é legal. Quanto maior a extensão, veja bem, olha a extensão. Isso quer dizer, gente, que as partículas dessa formulação têm tamanhos diversos, né? Umas têm 2 micrômetros, outra tem 0,5, outra tem uma faixa muito espessa, muito longa, uma faixa extensa de tamanho de partícula. Isso aqui não é legal, porque isso aqui vai interferir em quê? Na homogeneidade do conteúdo e na estabilidade do conteúdo. Então, quanto menor essa faixa aqui, e aí nós temos aqui duas curvas que tem uma faixa menor, essa azul aqui, ó, tá vendo? E essa verdinha, acho até que a da azul é menor, tá? Quanto menor a faixa de extensão de tamanho de partícula e quanto menor também o tamanho de partícula, maior a taxa de dissolução do fármaco, maior a taxa de absorção, maior a homogeneidade do conteúdo e maior a estabilidade do conteúdo. Tudo bem? Então, esse aqui é o efeito da distribuição do tamanho de partícula, tá? Então, esse aqui, gente, é um método muito utilizado para o controle de qualidade, inclusive, de formas farmacêuticas sólidas, tá? É um analisador de partícula. Obviamente que a gente não tem aqui, né? É um equipamento muito caro. Eu tive a oportunidade de fazer durante meu doutorado, fazer uns experimentos com esse equipamento. É muito legal. Você coloca lá, você pega o fármaco ou sua forma farmacêutica
quebradinha, assim, pode ser triturado, pode ser um comprimido, você dispersa numa suspensão, injeta no equipamento e ele já te dá esses gráficozinhos mostrando como é que está o tamanho de partícula. Gente, entenderam aqui? Eu só quero que vocês entendam que quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial, maior taxa de solução do fármaco, ou seja, maior solução, né? Maior taxa de absorção. E se a distribuição do tamanho dessas partículas é pequena, você tem uma faixa pequena, você tem maior homogeneidade do conteúdo e maior estabilidade do conteúdo. Tudo bem? Estou passando, tá? Então, tá bom. A gente falou de tamanho de partícula, né? E viu tamanho de partícula e faixa de tamanho de partícula. A gente viu o quanto que é importante para a solubilidade de um fármaco, tá? E agora a gente vai falar do coeficiente de partição, né? Que alguns chamam também de distribuição. Esse coeficiente de partição, distribuição, gente, é a medida do caráter lipofílico de uma molécula. Então, na verdade, é um ensaio que se faz, né, utilizando um solvente aquoso, no caso aqui a água, você coloca, né, a água num solvente, na verdade, você vai distribuir moléculas de um fármaco, né, numa mistura immiscível de fase lipofílica e fase hidrofílica, no caso, água e octanol. Por isso também se chama de coeficiente de octanol e água, ou coeficiente de partição óleo e água, né? Tem várias formas de se chamar esse coeficiente. Mas ele fala sobre isso, ele fala sobre a medida do caráter lipofílico de uma molécula, tá? Vocês vão ver isso lá em química farmacêutica, então não vou me adentrar aqui. Então, como é que se faz, né, esse ensaio? Então, você joga lá teu fármaco, né, nessas duas fases, num funil de decantação, e para calcular o coeficiente de partição, você tem concentração do fármaco que ficou distribuído na fase oleosa, ou seja, no octanol, e concentração do fármaco que ficou distribuído na água, fase aquosa. Gente, vamos fazer agora aqui matemática, tá? Vamos brincar aqui. Vamos lá, quanto maior o meu coeficiente de partição, mais lipofílico ou mais hidrofílico é o meu fármaco? Regrinha de 3. Hidrofílico? Como? Hidrofílico? Tem certeza? Não. Olha para a formulação já. Olha para a fórmula, vamos lá. Coeficiente de partição é igual à concentração do fármaco distribuído na fase oleosa sobre a concentração do fármaco distribuído, né, que ficou distribuído na fase aquosa. Então, o coeficiente é a divisão entre o fármaco que se encontra na fase oleosa sobre o fármaco que se encontra na fase aquosa. Então, quanto maior esse coeficiente, mais lipofílico ou mais hidrofílico é a minha molécula? Mais lipofílico. Mais o quê? Lipofílico. Lipofílico. Por quê? É só olhar aqui, ó. O coeficiente de partição é diretamente proporcional ao meu coeficiente, à minha concentração do fármaco distribuído na fase oleosa. Mas é inversamente proporcional à concentração do meu fármaco distribuído na fase aquosa. Entendeu? Então, quanto maior o meu coeficiente de partição, mais lipofílico é essa molécula. Quanto menor o coeficiente de partição, mais hidrofílico, né, essa molécula tende a ficar mais por exemplo, quer dizer que ela fica mais distribuída aqui na camada hidrofílica, isso quer dizer que ela tem maior solubilidade em água. Mas, olha, não se preocupem com essa questão da fórmula do conceito, isso não vai cair em farmacotécnica. Eu só quero trazer para dizer o seguinte, isso é uma consideração farmacêutica, é um aspecto do fármaco que pode influenciar na escolha da minha fórmula farmacêutica. E tem a ver com a medida de caráter lipofílico de uma molécula. Por quê? Porque eles são, ó, diretamente proporcionais, tá? A professora Gabriela vai ensinar isso para vocês, eu imagino, tá bom? Então, gente, é isso aqui, ó, simplesmente assim, ó. Eu confesso a vocês que minha química não foi das melhores, tá, gente? Tive química
com um professor de química na UFPA, foi, assim, cruel. Muito... A gente entende, professora. Nossa, eu passei maus bocados, Deus me livre. E aí, professor ruim mesmo, e que não gostava de farmacêutico, achava que a gente era tudo burro, e era complicado, foi muito complicado. E não aprendi isso lá na farmácia, não, aprendi isso estudando sozinha mesmo, entendeu? Então, gente, é um ensaio muito simples, que é corriqueiro para quem é da química farmacêutica ou para quem é da química, né, esse ensaio de partição. Então, muitas vezes esse coeficiente de óleo e água, que é chamado óleo e água, mas é porque é octanol e água, O de óleo, oil, e W de water, né, você tem aqui substância que ficou distribuída em octanol e a substância que ficou distribuída em água. E como eles aqui, esse coeficiente é diretamente proporcional à substância distribuída em octanol, quanto maior esse K, maior a lipofilicidade. E como essa constante é inversamente proporcional à substância em água, quanto maior esse K, menor a solubilidade desse fármaco em água, tá? E aqui nós temos uma tabelinha, tá, gente? Muito importante, por sinal. Ó, essa tabela de coeficiente de partição óleo-água, vou chamar óleo e água, mas octanol, água, tá? É o seguinte, veja bem, quando ela é menor que 0,1, nós dizemos que esse fármaco ele é mais hidrofílico. Entre 0,1 a 1, moderadamente hidrofílico. Entre 1 a 2, lipofílico. 2 a 3, muito lipofílico, e maior que 3, extremamente lipofílico, tá? Então, essa numeração, esse valor é um log, tá? Então, esse log aí tá aqui, o log, tá aqui, ó, isso aqui é outra coisa, pra vocês saberem nessa maior bioconcentração, isso tem a ver com substâncias que costumam acumular nos peixes, ou em organismos vivos, né? Então, não leva isso aqui em consideração, não, tá? Leve em consideração isso aqui, ó. Só pensar, quanto maior o log de K, log de coeficiente de distribuição, maior a lipofilicidade da molécula. E quanto menor, maior a hidrofilicidade. Então, gente, para a gente findar essa questão do coeficiente, qual a importância, então, do coeficiente de partição para o desenvolvimento farmacêutico? Alguém tem aí uma sugestão? Para determinar a permeabilidade, a solubilidade? Exatamente. E para saber também, né, qual é a forma farmacêutica que eu vou escolher, por exemplo, né? Por exemplo, se for um fármaco muito lipofílico, eu preciso escolher ou um sistema emulsionado, ou uma suspensão, tá? Vocês vão entender bastante essa questão das formas mesmo, assim, lá em Farmacotécnica 2, porque a gente vai falar de emulsão, de suspensão, mas já adiantando, se o fármaco for muito lipofílico, e eu precisar, por exemplo, de fazer um comprimido, eu vou precisar de um adjuvante que melhore a solubilidade desse fármaco, tá? Por isso a importância do coeficiente de partição para o desenvolvimento farmacêutico. Mas não se preocupe, eu trouxe aqui uma listinha. Aí sim, isso aqui vocês têm que tomar nota, tá? A importância do coeficiente de partição, ela está diretamente ligada, né, durante o delineamento de uma forma farmacêutica, ela vai interferir em quê? Na escolha da forma farmacêutica, como a gente acabou de falar aqui, o que eu acabou de falar, planejamento de formulações, escolha dos recipientes e adjuvantes. Eu falei que se eu precisar fazer um comprimido com um fármaco muito lipofílico, eu vou precisar de um adjuvante que vai o quê? Melhorar a solubilidade desse fármaco em água. Determinação da distribuição dos componentes da formulação entre as fases aquosa e oleosa da emulsão. Avaliação da absorção do fármaco a partir das formas farmacêuticas, permeabilidades, isso é permeabilidade, e monitoramento terapêutico, né, que é a extração de fármacos dos fluidos biológicos. Gente, só um detalhe, o coeficiente de partição na química farmacêutica é muito importante para a síntese de fármacos, tá? E isso aí vocês vão ver bastante lá na química farmacêutica, como eu falei, não vou adentrar até porque não sou, nem sou muito, não tenho muita experiência com a química farmacêutica, uma experiência muito boa, né, acho interessante a disciplina, mas tenho muito para aprender ainda. Tá, então nós falamos da coeficiente de partição, agora a gente vai falar de uma outra propriedade fisicoquímica do fármaco, né, que é a sua forma sólida. Gente, assim, praticamente todos os fármacos, eles se encontram na forma sólida, ou na apresentação cristalina, ou numa apresentação amorfa, tá? E isso é um
fator importante para o delineamento de uma forma farmacêutica, ou seja, é um fator importante na formulação. Então, você vai poder ter apresentações polimórficas que exibem diferentes propriedades. Até coloquei aqui, ó, polimórficos do mebendazol, né, um antiparasitário. Não é antiviral, tá, gente? Não é antiviral, como o pessoal pensa que a ivermectina é antiviral, é antiparasitário também, tá? Então, gente, quando a apresentação dos fármacos, eles estão todos a maioria nas formas sólidas, né? Por quê? Porque é mais estável, né? E aí você pode ter uma forma cristalina ou amorfa. E essas formas, gente, vão alterar o seu ponto de fusão, vão alterar a sua solubilidade e sua estabilidade. E, portanto, também vão interferir na escolha da forma farmacêutica. Aí você vai ter formas anhídridas, sovaltadas, estruturas desorganizadas, que são as amorfas. Então, dependendo da forma de apresentação do seu fármaco, você vai ter diferentes pontos de fusão, solubilidade e estabilidade. Então, a forma do fármaco, de apresentação do fármaco, seja ela cristalina ou amorfa, também é importante para a escolha de uma forma farmacêutica, tá? Constante de dissociação, mais uma propriedade fisicoquímica do fármaco, chamado pKa, né? Também lá, vocês vão estudar bastante na química farmacêutica. Em que a constante dissociação, gente, vai interferir? Ela pode prever a precipitação de um fármaco, né? Através da constante dissociação, eu posso calcular a solubilidade em função de um pH e também prever a biodisponibilidade. Lembre-se que os fármacos, eles se dissociam, alguns fármacos podem se dissociar no meio, né? Dependendo do tipo de pH. Porque para que haja solubilidade, ele precisa se dissociar, certo? Ele precisa estar dissociado no meio para estar solúvel e ter a permeabilidade para ter absorção. Então, veja a importância da constante de dissociação, tá? Ela é muito importante do fármaco. E, por fim, né, mais um fator importante, uma propriedade psicoquímica importante do fármaco que pode afetar no delineamento de forma farmacêutica, a estabilidade. Esse tema, gente, é um tema importante, é um tema extenso, mas que nós vamos ver lá na Farmacotécnica 2, tá? Mas eu vou citar aqui para vocês os principais tipos de estabilidade e como eles podem estar afetando o fármaco ou a própria forma farmacêutica. A estabilidade química, que pode afetar a pureza e a potência do fármaco. A física, que pode afetar as propriedades organolépticas, aí, tanto do fármaco quanto da formulação. A microbiológica, que é quem dá resistência microbiana, garante, né, a resistência microbiana, ou seja, que evita que o seu fármaco ou sua forma farmacêutica se acomete de alguma interferência microbiana. E a estabilidade terapêutica e toxicológica, que vai garantir o quê? A eficácia terapêutica e farmacológica, né? E a segurança em relação aos metabólitos tóxicos que alguns fármacos podem produzir. Tudo bem, gente? Muita coisa, né? Gente, tudo bem? Tá tudo certo aí? Tá indo, professora, tá indo. Tá indo? É muito cansativo, né? É cansativo. Mas eu vou já terminar. A gente vai já terminar. Não vai dar tempo da gente ver adjuvantes farmacêuticos, vou deixar para amanhã, tá? Porque a gente já vai para o meio-dia. Só para vocês verem aqui, ó, eu estou falando sobre propriedades fisicoquímicas, ou seja, os aspectos farmacêuticos, os aspectos do fármaco, né? Então, são propriedades fisicoquímicas do fármaco. A gente falou sobre solubilidade, como ela pode afetar, né, a escolha da forma farmacêutica, a permeabilidade, a dissolução, o tamanho de partícula e área superficial, o coeficiente de partição óleo e água, a constante de ionização, né, que vai interferir na disponibilidade do fármaco, propriedades do estado sólido, a gente viu que, dependendo do estado sólido, do estado em que a forma, né, de apresentação desse fármaco seja cristalino ou amorfo, isso pode também influenciar na escolha da minha forma farmacêutica, e falamos da estabilidade, né, que também é uma propriedade fisicoquímica, né, que pode afetar a escolha, né, da sua forma farmacêutica, tá? Gente, ó, respira aí, tá? Muita informação, por isso que eu
eu indico a vocês, assim, que façam, depois vejam essa aula, façam suas anotações, vou passar depois lá no Google Classroom o capítulo do livro e as páginas que vocês poderão encontrar esses assuntos, tá? Mas na aula eu estou esmiuçando bastante. Mas uma outra... Agora a gente vai ver as considerações biofarmacêuticas, tá? O exemplo disso. Então, um exemplo prático aqui é a característica da forma farmacêutica sólida, comprimidos e cápsulas. Então, lembrem que considerações biofarmacêuticas vai garantir o quê? Vai garantir a biodisponibilidade do fármaco de acordo com a via de administração escolhida, né? Aqui nós temos o exemplo de uma forma farmacêutica sólida, comprimidos e cápsulas, que é utilizada pela via oral, tá? O que acontece com comprimidos e cápsulas quando eles são ingeridos, tá? Eles sofrem desintegração, tá? Ou seja, eles se quebram em partículas menores, depois desagregação, que aí, dessas partículas menores, eu tenho partículas mais finas, que vão entrar em solução. E aí, depois que elas entram em solução, é que vão sofrer a permeabilidade, né, vão permear as membranas da mucosa intestinal, para ter o processo de absorção e, em seguida, o que? A distribuição. Então, vejam, gente, que comprimidos e cápsulas, o percurso é bem maior, né? Quando comparado aos grânulos. Nos grânulos, eu não tenho processo de desintegração, porque os grânulos você já tem partículas menores. E nesse caso, dos grânulos, ele vai sofrer desagregação em partículas menores, finas, né? E o fármaco vai estar em solução. No caso dos pós, esse caminho é mais curto ainda, ele já está em partículas finas, prontas para entrar em solução, para sofrer o processo de dissolução e ser absorvido. Já as soluções xaropes elixires, olha o que acontece, não tem caminho longo não, tá? O fármaco já está em solução, olha que legal. Tá? O fármaco já está em solução. Salvo exceção, a suspensão, que o fármaco não está em solução, o fármaco está suspenso. Então, se o fármaco está suspenso, ele pode estar na forma de partículas finas, pó ou grânulos, tá? Caminho aqui percorrido por uma forma farmacêutica, seja ela sólida oral, que vai ser utilizada por via oral, pode afetar algum momento, alguma fase dessa pode afetar o quê? A sua absorção e, porventura, a sua biodisponibilidade. Então, esse aqui é um exemplo muito, muito simbólico, né, de considerações biofarmacêuticas, ou seja, o que pode afetar a biodisponibilidade de um fármaco. Gente, alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Uma outra consideração biofarmacêutica muito importante, gente, não se preocupe que a gente vai ver isso muito em via de administração, é o pH gastrointestinal e o conteúdo gastrointestinal. Não sei se vocês já perceberam, mas alguns medicamentos, não pode tomar, esse medicamento tem que ser ingerido com alimento. Não, esse medicamento só pode ser ingerido com água. Esse medicamento pode ser até ingerido com leite. Não, é bom que se tome suco. É bom que se tome depois da refeição. É indicado para depois da refeição. É indicado para tomar em jejum. Gente, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por quê? Os fármacos, né, eles podem interferir, podem sofrer, desculpa, gente, os fármacos podem sofrer interferência do pH gastrointestinal e do seu conteúdo. Veja aqui o grau de ionização dos fármacos, né, você tem uma escala aqui. Então, dependendo do fármaco, ele vai ter lá o valor de dissociação, né, da constante de dissociação. Então, tem fármacos que se dissociam mais em pH ácido, tem fármacos que se dissociam mais em pH básico até o neutro. Então, essa determinação, eita, gente, tá difícil, hein? Determinação do pH em que o fármaco se ioniza é muito importante, tá? Então, o pH gastrointestinal e o conteúdo podem influenciar na ionização dos fármacos, ou seja, na sua solubilidade e, porventura, na sua biodisponibilidade. Então, é uma consideração biofarmacêutica muito importante para garantir a biodisponibilidade de alguns fármacos, tá? Outra consideração biofarmacêutica importante, metabolismo do fármaco.
Nós falamos no início da aula, vários fármacos podem sofrer efeito de primeira passagem, né, quando administrado por via oral ou pela via retal, tá? E a fração que é absorvida desse fármaco, gente, é diferente da fração biodisponível, né? Então, geralmente, aí se perde 50% fármaco. Então, geralmente, quando se desenvolve um medicamento, por exemplo, um comprimido, né, com um fármaco que sofre efeito de primeira passagem, você vai ter sempre fármaco a mais, que já é direcionado ao metabolismo, né, e que a quantidade de fármaco seja suficiente para suprir a concentração efetiva do fármaco. Então, só para lembrar que metabolismo do fármaco é uma consideração biofarmacêutica no delineamento de formas farmacêuticas e que o efeito de primeira passagem, né, pode interfere na fração absorvida, que vai ser sempre diferente da fração biodisponível, tá? A administração sublingual, nós falamos lá no início da aula também, né? Então, é uma consideração biofarmacêutica importante, porque evita o efeito de primeira passagem, evita a ação do suco gástrico e tem rápida absorção e ação, né? Por quê? Eu falei para vocês que ela, com o aspecto terapêutico também, ela se inclui no aspecto terapêutico, porque ela é de escolha para patologias as quais você precisa de uma rápida absorção. Eu dei o exemplo lá de taquicardia, né? Ou derrame, por exemplo. Via retal, né? Ela evita o efeito de primeira passagem em até 50% pelo fígado, né? Entretanto, tem uma absorção irregular e de difícil predição, é o que eu falei para vocês, devido a conteúdo e porção. Então, as vilosidades, né, o tipo de mucosa retal, ela diferencia muito de indivíduo para indivíduo, por isso que a gente fala que é uma absorção irregular, né, de difícil predição, difícil saber quanto vai ser absorvido do fármaco, tá? Aqui eu coloquei aqui, ó, característica de fármaco farmacêutico, supositório, né, amolece, funde ou dissolve e libera o fármaco. Então, a principal via de administração, a principal forma farmacêutica utilizada para via retal é o supositório, tá? Os enemas também, os flexenemas. E, por fim, acho que por fim ainda não, via parenteral, né, a via parenteral, gente, não se preocupe, também é uma consideração biofarmacêutica importante, mas a parenteral é tudo que a gente até fala, que vai ao lado da via do intestino. Então, a via parenteral geralmente são as vias que vão chegar na corrente sanguínea, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, via intravenosa, intramuscular, subcutânea, só para demonstrar, tá? A intravenosa, o fármaco é injetado diretamente na corrente sanguínea, ou seja, ele é 100% biodisponível. Ele já está ali, solúvel, e vai cair direto, ou seja, ele não passa pelo processo de absorção. Então, é a única via que não passa pelo processo de absorção, tá? Então, quando o paciente não coopera ou está inconsciente, é uma ótima via, é uma consideração biofarmacêutica importante. E quando o medicamento não é eficaz por outras vias, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, a via intravenosa é a que teve a ação mais rápida. Essa aqui é a concentração do fármaco e o tempo. Veja que ela foi a mais rápida, teve a ação mais rápida, né? Se for comparada à intramuscular, à subcutânea e à oral, né? A mais lenta, obviamente, que é a oral, porque você vai passar por todos aqueles procedimentos, né? A desintegração, o fármaco tem que entrar em solução, depois a absorção e depois distribuição, tá? E a via pulmonar, uma consideração biofarmacêutica única e mais importante é o tamanho das partículas, tá? Então, o que você tem aqui, geralmente, nessas bombinhas, né, de aerossóis? Você tem partículas, assim, minúsculas, nanopartículas, micropartículas em suspensão, tá? Então, o tamanho de partícula vai determinar a penetração no local de ação. No caso aqui, a gente tem, ó, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, elas precisam ser muito pequenas para permear as membranas dessas estruturas aqui dos brônquios, tá? Gente, vamos ficar por aqui. Tá. Eu mostro aqui para vocês na outra aula, tá? A gente já vai chegar aí meio-dia. Hoje eu tive que estender mais um pouquinho, essa aula é grande, eu nem terminei, tá? Mas deixa eu terminar com isso aqui, né?
remédio e medicamento. Alguém pode me dizer a diferença? Lá no início eu falei de remédio, mas depois eu não falei mais de remédio, não sei se vocês perceberam. Alguém pode me dizer qual a diferença entre remédio e medicamento, para a gente não cair mais nesse erro? Alguém pode me dizer? Professor, eu entendo que remédio não precisa necessariamente ser uma formulação química, sabe? Pode ser até yoga, às vezes, pode ser remédio, meditação e tudo mais. É algo que vai trabalhar na dor, e o medicamento é uma formulação. Uma Mais formulação. ou menos isso. Perfeito. Alguém mais quer falar sobre? Sim. É qualquer coisa, substância ou ação que vai causar um efeito benéfico no corpo, seja químico ou físico. Já o medicamento é uma substância patenteada, regulamentada pelo órgão regulador, pela Anvisa do Brasil e tudo mais. Perfeito, você falou uma palavra muito importante, regulamentada. Regulamentada. Então, gente, por favor, eu até chamei o Gabriel Pensador aqui para a gente pensar sobre isso, mas, medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido, né, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos, de acordo com a Lei 5.991 da Anvisa, tá? E o conceito de medicamento, ele está lá na resolução da diretoria colegiada, RDC 60, também, de 2014. Então, o medicamento, gente, ele sofre, vocês já viram aqui o delineamento, né? Tem várias etapas, controle de qualidade, segurança, eficácia, e deve ser registrado na Anvisa, no órgão competente, né? É o órgão que constrói, né? Que faz as leis que regem, né? Que regem a produção de medicamento, né? As boas práticas de fabricação. Então, medicamento é um produto acabado e registrado, né? Que segue normas, que seguem leis, né? Então, remédio é tudo isso aí. Remédio pode ser um beijo, pode ser um copo de cerveja. Às vezes eu uso um copo de cerveja como remédio, né? Para as minhas angústias e tal. É um livro, é uma música, né? É isso. Remédio é isso, né? E pode ser também um remédio, pode ser aquela preparação lá que a avó da gente fazia, né? Enfim, chá pode ser um remédio. Então, o remédio, ele é algo mais que pode ser tanto profilático, sim, mas também que pode perpassar, né, essa questão da saúde apenas física, mas também a saúde mental. Então, se a gente for lá para o dicionário, remédio abrandar os sofrimentos morais, essa foi boa, né? Para abrandar os males da vida. Então, é uma coisa uma concepção mais ampla, tá? Então, por favor, não nossa profissão de farmacêutico é medicamento, né? Medicamentos, eles são regularizados pela Anvisa e registrados nos órgãos competentes. Tudo bem, meu povo? Então, é o seguinte, deixa eu só parar aqui, tá? Vou fazer uma rapidíssima, assim,